né? Esse momento de culto. Está sendo filmado. Momento de culto em casa, né? E celebrar ao Senhor. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, apenas o verso 1 e 2. Esse texto nós vamos considerar aqui nessa manhã. Filipenses, capítulo 1, verso 1 e 2. Depois de Efésios. Capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Se você puder deixar aberto aí, nós vamos caminhar por essas palavras aqui. Paulo e Timóteo. Não foi. Espera. Filipenses, capítulo 1. Perfeito. Filipenses 1, verso 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido Deus, abençoe esse momento de meditação e reflexão na Tua Palavra. Capacita-me, ilumina-me para compartilhar com os irmãos aquilo tudo que o Senhor tem já falado ao meu coração e que nós possamos sair daqui edificados pela Tua Palavra. Prepara os nossos corações para receber e viver tudo aquilo que será compartilhado nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Imaginem as seguintes situações. Situação número 1. Um poderoso advogado telefona informando que um parente distante deixou para você uma propriedade no valor de vários milhões de dólares. Não é de reais, é de dólares. Fica chique. Situação número 2. Você tira a nota 10 em todas as provas do semestre. Que coisa boa, né? Situação número 3. No campeonato de futebol, você marcou o gol que garantiu a vitória de virada da sua equipe. Você é o craque do time que fez isso. Sonhos bons, né? De imaginar, de vivenciar, né? Agora imagine essas outras situações. Seu pai acidentalmente jogou fora o trabalho escolar, aquele a qual você se dedicou um mês inteiro preparando-se para ser entregue no final do curso. E o final do curso é hoje. Você tem que entregar. A outra situação número 5. Você treinou durante meses para a competição de atletismo por equipes. A caminho do colégio, você tropeça e torce o tornozelo. Seu time foi prejudicado, a competição acabou. Outra situação. Apareceu uma enorme espinha na ponta do seu nariz na véspera do encontro mais importante da sua vida. Essas histórias, né, parecem verdadeiros pesadelos, verdadeiras situações que não temos o controle, né? Perdemos o chão. Mas será que é possível manter o bom humor, manter a fé em meio a todas as circunstâncias? Será que é possível manter a alegria em meio ao caos, né? E a carta de Paulo aos Filipenses é esse convite à alegria, né? Acredite ou não, é possível você manter a alegria em meio ao caos. Se você está enfrentando problemas e tribulações, o Evangelho é essa lente, essa nova lente que Deus te dá, né? Através de Jesus Cristo, para que você veja o mundo caído, o mundo que nós vivemos, o mundo que mistura beleza e caos ao mesmo tempo, tem essa deformação, né, por causa do pecado, por causa da queda,
Mas o Evangelho são essas novas lentes que faz você ver a vida a partir de Jesus Cristo, a partir da perspectiva de que a vida eterna já começou. E a mensagem de Filipenses é muito clara. Podemos sentir alegria, podemos ter contentamento no Senhor em meio às dificuldades, se depositarmos a nossa confiança, não em nossa capacidade, não em em nós mesmos, mas depositarmos a nossa confiança no Senhor. Essa é a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos caminhar por esses versículos e nós vamos ver coisas interessantes aqui. Paulo, o autor dessa carta, escreveu 13 cartas do Novo Testamento, do Segundo Testamento. Alguns consideram 14, porque consideram que Hebreus possivelmente tenha sido ele, mas não há como afirmar isso, porque ele não assina, não tem a assinatura dele lá. Mas com certeza 13 cartas, ele é o autor. Ele é um dos grandes teólogos da igreja cristã. Depois de Jesus, com certeza é o que mais contribuiu para que nós não ficássemos aqui sem instruções, sem orientações. Então, Paulo é o nome grego do apóstolo, e Saulo, seu nome hebraico. Paulo foi o pastor fundador da igreja de Filipos. E podemos verificar essa história, essa situação, quando ela acontece, lá no livro de Atos, capítulo 16, do verso 12 ao 40. Quando Paulo tem uma visão na Ásia Menor, a visão descreve um homem, pedindo que ele passe a Macedônia e pede ajuda, E Paulo, entendendo, os seus companheiros também, consideram que é uma visão do Senhor. Eles atravessam pelo mar e vão para a cidade chamada Filipos, que a cidade recebe esse nome porque é uma homenagem a Filipe II da Macedônia, o fundador que conquistou a cidade, aquele território. Então, nesse momento, é o início do Evangelho em território europeu. Quando o Evangelho entra no território da Europa, que nós conhecemos hoje, A língua oficial de Filipos era o latim. Paulo não estava acostumado com esse ambiente ocidental, digamos assim, Ele estava acostumado com o ambiente oriental, da Ásia, daquelas regiões que existiu. A língua oficial era o grego, E acostumado a chegar nas sinagogas, nas cidades, ele se dirigia para as sinagogas. Ele ia lá onde estava o povo judeu, que já conhecia o Deus de Israel, o Deus de Abraão, e ele apresenta: olha, o Messias que foi prometido, ele chegou. Ele se chama Jesus Cristo. Ele estava acostumado a entrar nessas discussões, nesses debates. Em muitas situações ele acabava sendo hostilizado, mas algumas pessoas se convertiam. Alguns judeus que estavam ali naquela reunião acabavam se convertendo. Só que o cenário em Filipos é bem diferente. É bem mais hostil ao Evangelho. E aí ele se depara com essa situação. Na cidade não havia uma expressão judaica e não existia sinagoga. Você pode ver lá em Atos capítulo 16, Paulo vai para a beira do rio em busca de um lugar para orar. E note que o texto lá em Atos vai dizer que o lugar ficava fora dos portões da cidade. Um indício forte de intolerância dos filipenses contra os judeus e suas práticas religiosas. Paulo prega para as mulheres que haviam se reunido ali, e o Senhor abriu o coração de Lídia, que o texto vai dizer que ela era uma mulher temente ao Senhor. Essa expressão quer dizer que ela cria no Deus de Israel, mas ela ainda não tinha se convertido. Ela abraçava o Deus de Israel, mas não abraçava os deuses que existiam na época, Então, quando a Bíblia traz essa expressão em muitas narrativas ali, principalmente no começo, fulano era temente ao Senhor.
e Jesus ainda não tinha sido apresentado a ele, é isso. Ele cria no Deus de Israel, porém ainda não tinha se convertido ao Evangelho de Jesus. Essa era a situação de Lídia, uma empresária, ela era vendedora de púrpuras, ela estava com outras pessoas, outras mulheres ali reunidas, possivelmente existiam outros grupos se reunindo ali fora dos portões, né? E assim a igreja de Jesus vai se formando ali na cidade de Filipos. Os primeiros crentes, os primeiros cultos, possivelmente foi nessa configuração aqui, ou na casa de Lídia, ou na beira do rio, ou em lugares mais fechados, mais isolados. Além disso, outros eventos aconteceram na cidade de Filipos, com Paulo. Teve a prisão, que nós conhecemos, né? Que teve aquela situação lá, que o carcereiro é salvo, né? Paulo e Silas estão cantando, e aí os portões da cela se abrem, o carcereiro fica desesperado, e Paulo prega o evangelho para ele, mais um se converte. Além disso, tem aquela moça que começa, que ele era escrava, né? Servia outros homens lá que ganhavam dinheiro com ela, porque ela fazia adivinhações, e Paulo liberta ela do cativeiro espiritual, e ela é liberta, e os homens que ganhavam dinheiro nas custas dela hostilizam Paulo. Paulo é preso, né? Então, é um cenário bem interessante, eu te recomendo a ler depois, lá, Atos capítulo 16, é uma história eletrizante, né? Narrada por Lucas, e assim começou a igreja em Filipos. Paulo tinha conhecimento pessoal, íntimo daquelas pessoas. Ele foi o pai na fé, né? O fundador o cara que pregou o evangelho primeiramente, em primeira mão, para aquelas pessoas. O apóstolo do Senhor, que teve contato direto com Jesus por algumas vezes, compartilhou o evangelho e eles se converteram. Então eles receberam a Cristo. Paulo conhecia de maneira íntima. Atos vai dizer que ele ficou alguns dias ainda com eles, depois ele volta em outras situações, só que agora Paulo está preso. Mas ele conhece intimamente aqueles irmãos. Eles não estão escrevendo uma carta de correção, como escreveu para Coríntios. Ele não está escrevendo um tratado teológico, como escreveu para os irmãos em Roma, a carta aos romanos, os judeus que estavam ali, que se converteram. Ele está escrevendo uma carta para amigos. E eu quero que você guarde na sua mente que ele está preso. Ele está, na ocasião ali, é a sua primeira prisão em Roma, né? Alguns textos vão nos dizer que ele foi solto e depois ele se torna a ficar preso, e aí ele escreve a segunda carta a Timóteo. A segunda carta de Timóteo é na ocasião dessa segunda prisão de Paulo. Nessa primeira prisão, ele possivelmente está numa prisão domiciliar em Roma, preso a alguns soldados, e recebe ali as pessoas, tanto é que ele coloca Timóteo junto com ele, né? Timóteo estava junto com ele, não que ele era um apóstolo, mas que ele estava junto ali com Paulo. E Timóteo também é conhecido dos filipenses, porque ele participou de várias viagens com o apóstolo. Então, alguns anos se passaram e ele escreve diretamente da prisão em Roma os eventos dessa prisão, nós já falamos, né? E Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21 ao 27, ele mostra que ele não tem certeza se continuará vivo ou se ele irá ao encontro de Cristo. Mas Paulo continua nutrindo amor e amizade com os seus amigos. Essa é uma carta que você já deve ter usado as frases, né? É uma carta de frases belíssimas que você já deve ter ouvido, já leu, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Outras. Tudo que for puro, tudo que for belo, né? Tudo que for de boa fama, nisso pensai. Já deve ter visto em alguma rede social, né?
por mais que possam ter usado fora de contexto, mas frases belíssimas estão aqui registradas. E eu quero te desafiar, aliás, se você essa semana puder ler do começo ao fim, uma única leitura, né, no seu momento de leitura, no seu momento de devocional, pode ter certeza que o Senhor falará ao seu coração. É uma carta bem curtinha. Em alguns seminários os professores vão pedir para ler 30 vezes, 40 vezes, porque é bem curta e é bem poderosa, bem edificante. E o texto que nós lemos começa assim, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. O autor, os autores no primeiro século, de uma correspondência, ele costumava escrever o seu nome bem no início e não no final, como nós fazemos hoje. Paulo, você pode perceber que ele não vai usar o seu título de apóstolo, né, quando ele escreve essa carta. Uma dica já para você, quando ele usa Paulo, apóstolo de Cristo, é que vem coisa pesada aí, vem exortação poderosa, porque ele vai usar da sua autoridade como apóstolo. E ele não faz isso aqui na carta aos Filipenses. Ele não usa o seu título e ainda coloca Timóteo, né, junto ali, como autor, como presente ali com Paulo. Então ele não faz uso da sua autoridade apostólica porque ele está diante de pessoas que reconheciam o seu apostolado. Porque, como nós vimos, eles tiveram relacionamento, eles se converteram ao Senhor através de Paulo. Era uma relação de amizade e de cumplicidade. E o texto continua, né? Servos de Cristo Jesus. O termo grego aqui é doulos, escravos. Alguém que não tinha liberdade, né? Alguém que era privado da sua liberdade. A escravidão no mundo antigo tinha vários formatos e vários motivos para que ela acontecesse. Nós vamos entrar nisso aqui agora, senão não vamos conseguir finalizar, né? E eu quero chamar a sua atenção para isso. Eles não eram empregados, eles não tinham uma obrigação pontual, né? Eu marquei meu ponto aqui, não tem mais compromisso com aquilo que eu estava fazendo, eu vou viver a minha vida agora, depois desse horário, para fazer. Não, mas eles se dizem escravos de Cristo Jesus. E essa é a primeira lição que nós aprendemos, né? Servir a um mestre que morreu por amor de seus escravos não é uma restrição, nem uma imposição. Trata-se de um privilégio e de uma alegria. E parece simples, né? Parece simplório, mas uma sociedade que nós vivemos, né? Moderna, que estamos estudando isso no seminário, né? Uma sociedade secular que diz assim, quando nós éramos crianças, nós acreditávamos em Deus, em coisas de divino, né? De Jesus Cristo, de espiritualidade. Agora nós somos adultos. O universo, a gente sabe que não foi criado por Deus, e eles dizem isso, né? Eles acreditam mesmo que o tempo que nós vivemos é de sabedoria e, na verdade, é de muita ignorância a respeito do Senhor. Mas é difícil para eles, e é difícil para muitos cristãos, né, aceitar a ideia de uma sujeição a uma única autoridade. A ideia de que você tem que se submeter a Jesus Cristo. A ideia de que você deve se entregar às suas motivações, às suas vontades ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa primeira lição. Somos escravos, somos servos de Jesus Cristo. A nossa vontade não deve mais prevalecer, né? Mas a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E que essa sociedade que abraçou aí o secularismo, que abraçou essa ideia de um mundo sem Deus, possa ver Deus, né, em cada uma das nossas vidas, em cada uma das nossas atitudes.
Continuando o versículo. A todos os santos em Cristo Jesus, que estão onde? Que estão onde? Em Filipos. A palavra aqui, santos, né, hagios, que significa que alguém que foi separado, alguém que foi separado para algum propósito, né? E no caso aqui, eles foram separados, né, da poluição moral deste mundo e posto à parte para Deus. Alguém que busca a pureza moral e não vive mais em busca do pecado. Alguém que está desenvolvendo a sua santidade, né, a sua santificação no Senhor. Crescendo, como foi dito aqui no começo, pelo nosso irmão, que a imagem do Senhor está sendo formada em nós. Ele é o modelo, né? Paulo aos Romanos vai dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para que a imagem, para que vocês sejam conforme a imagem de Jesus Cristo, né? A imagem do Senhor, o caráter do Senhor, a santidade do Senhor sendo formada em nós. Por mais que nós tenhamos altos e baixos, continuamos crescendo, continuamos nos desenvolvendo. Mas ser santo em Filipos é uma situação complicada. Filipos era uma colônia, né, judaica, ou romana, uma cidade importante ali no Império. Os soldados se aposentavam e iam para lá, né? Então era bem forte a presença e a cultura romana. E Paulo está dizendo a todos vocês que são santos em Cristo Jesus e que estão aí no mundo, que estão em Filipos, vocês são santos em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus faz toda a diferença. Correr para Cristo Jesus em todos os nossos desafios diários, né? Faz toda a diferença em todas as situações, em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Faz toda a diferença, meus irmãos. Que nós possamos correr para o Senhor. Que nós possamos colocar o nosso coração, realinhar nossas expectativas, nossas motivações em Cristo Jesus. Essa carta fica mais poderosa ainda porque Paulo estava preso e ele sabia, ele olhava e via a eternidade diante dos seus olhos. E aí o texto continua, versículo 2. O versículo 1 ainda, né? Bispos e diáconos. Vocês que estão aí com os bispos e diáconos, isso daqui evidencia que a igreja já não era mais pequena, né? A igreja já estava estruturada, já tinha uma liderança e esses indivíduos eram encarregados ali de exercer a sua liderança, não por obrigação, mas com o desejo de servir. Como Pedro vai dizer, quem pode ler para nós? 1 Pedro 5:3, né? 1 Pedro vai dizer algumas características de como era a liderança espiritual, né? 1 Pedro 5:3. Isso. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Essa liderança que possivelmente Paulo estabeleceu ali, alguém que servia, que amava o Senhor e possivelmente Paulo deve ter citado a liderança da igreja por causa da oferta que foi enviada, né? Lá no versículo 18 do capítulo 4, Paulo vai dizer assim: recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou plenamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito, que é um dos líderes, né? Os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus.
Paulo faz essa menção para honrá-los, ele trata, né, a liderança de uma forma diferente. Ele não vai citar o nome de todos os membros da igreja, ele cita a liderança para considerá-los e honrá-los. E o versículo 2, ele diz uma frase que pode passar desapercebida em muitas leituras, né, que nós fazemos. É interessante que, aí eu vou abrir um parênteses, que nas cartas pastorais ele vai dizer graça e paz e misericórdia. Porque os líderes, em muitas situações, vão cometer erros, vão tomar decisões equivocadas, e que a misericórdia de Deus esteja sobre eles. Mas, em todas as suas cartas, ou na maioria delas, ele vai dizer a vocês, aqui aos Filipenses, graça e paz. Ele utiliza aqui duas palavras importantes do vocabulário e da prática cristã. Não só do nosso vocabulário de oração, de leitura, de pregação, mas da nossa vida diária, da nossa prática. Porque a graça de Deus, né, é o dom de Deus da salvação do corpo e da alma, tornada conhecida através de Jesus Cristo. A graça de Deus é o dom de Deus da salvação do corpo e da alma, tornada conhecida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa misericórdia que nos alcança, né? Essa graça que nos alcança todos os dias, que quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais o Jefferson, Ele vê o sangue de Jesus. E aí, por isso, causa disso, nós não somos consumidos. Por causa da graça do Senhor, revelada através de Jesus, nós não somos mais consumidos. E a paz que Paulo está usando aqui, não é a paz que o mundo dá, né? Jesus disse, a paz que eu dou a vocês não é como o mundo. É a paz da parte de Deus, e não paz com Deus, porque a paz com Deus nós já recebemos, né? Que é a paz objetiva, a paz que você recebeu na conversão, que você, a partir daquele momento, você tem a convicção que você não é mais inimigo de Deus, por causa dos méritos de Jesus Cristo. Agora, a paz que Paulo está compartilhando aqui é a paz subjetiva, porque eles já eram cristãos, eles já eram convertidos. É essa paz sobrenatural na nossa alma, em meio às tribulações, às dificuldades. Essa paz que Paulo sente, mesmo estando preso. Essa paz que nos alcança, mesmo quando estamos desesperados. Essa tranquilidade interior que Deus nos dá. É o shalom, né? Quando um judeu vai cumprimentar ao outro, ele diz shalom. Ele não está querendo saber, não está fazendo uma coisa retórica, né? Como no mundo ocidental nós fazemos às vezes. E aí, beleza, não sei o quê. Como está o trabalho? Tá tudo bem. E vai e segue o assunto. Ou como nossos irmãos da Assembleia de Deus, né? Que dizem, paz do Senhor, irmão. É esse shalom aqui que possivelmente eles querem expressar. Mas o shalom, quando um judeu cumprimenta o outro, ele está querendo saber se está tudo bem de uma forma integral com você. Né? O shalom hebraico é o desejo para a paz completa, para a paz plena. Quando Jesus, o autor João, ele narra de forma belíssima, né? Quando Jesus ressuscita, ele narra assim, estando os discípulos com as portas trancadas, com medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e disse, paz seja convosco. É esse shalom aqui. É essa paz completa que Paulo está desejando para os filipenses. Porque essa é uma paz que só Deus pode nos dar. Só o Senhor pode conceder ao seu povo. Então, meus irmãos, algumas aplicações aqui para nós nesse texto. Que nós sejamos, então, reverentes
ao Senhor, para não realizar as coisas no automático e não cairmos no erro de tratar aquilo que é santo e eterno de forma comum. Ser reverente aqui é Isaías capítulo 6, versículo 1, quando ele vê a glória de Deus, quando ele entende o Evangelho, né, o poder do Senhor ali revelado a Isaías, a presença de Deus, visivelmente ele contempla o trono e os anjos cantando na presença de Deus, e essa visão é poderosíssima, porque os anjos que estão assistindo ali, eles estão com asas tampando os seus rostos, né? Porque a glória de Deus é tão refulgente, tão poderosa, que seres sobrenaturais, né? Não têm corpo, mas são espirituais, digamos assim, né? Mesmo assim, eles têm que tampar ali a sua visão. E Isaías, qual que é a reação de Isaías? Perdão, Senhor, pois eu sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a glória de Deus, quando o Evangelho nos alcança, essa postura reverente em meio a qualquer circunstância nós precisamos ter. Que Ele é o Senhor. É essa postura que o publicano, né? Fariseu, Jesus conta isso, né? Fariseus e publicanos estão orando e um está dizendo: muito obrigado por eu não ser como aquele publicano, muito obrigado por eu poder aqui fazer todas as minhas contribuições, e o publicano está batendo no peito dizendo: perdão, Senhor, eu sou pecador, eu sou falido espiritualmente, eu preciso muito todos os dias do Senhor. O pastor, no último culto, ele disse que quando nós estamos celebrando ao Senhor, nós não estamos fazendo um culto pessoal, né? Mas nós estamos participando do culto que está acontecendo a todo momento, a todo tempo, diante do Senhor. Então que nós possamos ter esse olhar, né? De que tudo está diante do Senhor. A nossa vida está diante do Senhor. Então, como que nós temos lidado com o nosso tempo de devocional? Como nós temos lidado com a nossa vida? Será que nós temos tido paz? Essa convicção de que o Senhor está conosco? Será que nós temos agido como servos do Senhor, quando nós percebemos que a nossa vontade está sendo priorizada em vez da vontade do Senhor? Temos contentamento com aquilo uma porção que o Senhor nos deu, ou sempre que estamos insatisfeitos, né? Mas você não precisa enfrentar isso sozinho, de forma isolada, de forma individual. Paulo está dizendo, né, que tem a liderança da igreja. Nós temos a liderança da igreja, nós temos uns aos outros, temos os irmãos e as irmãs em Cristo, e você não precisa enfrentar suas lutas sozinhos, né? Sozinho. Até porque não existe ser cristão sozinho. Paulo, o que ele mais precisava, com certeza naquele momento de prisão, era de uma companhia, e Timóteo estava lá com ele. Somos corpo de Cristo. E como eu disse no começo, é um convite, a carta de Paulo aos Filipenses é um convite à alegria. E é possível você manter a alegria mesmo em meio ao caos. Podemos sentir alegria em meio às dificuldades, se a nossa confiança estiver em Cristo. Decida gastar, meu irmão, um tempo a cada dia meditando na glória de Deus. Algumas referências que você pode aí meditar ao longo da semana: Salmo 19, que o autor vai falar da beleza da criação, da beleza das Escrituras. Peça ajuda a outros irmãos. Jesus nos oferece graça até nos momentos em que essa graça não é valorizada por nós como deveria ser. O autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, e eu termino, ele diz assim, Hebreus, capítulo 4, verso 16.
Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que nós não venhamos negligenciar mais nossos momentos de oração, a comunhão com os irmãos, valorizar tudo aquilo que nós já temos e termos contentamento. Que esse é o desafio, né? Na nossa sociedade que está em paz no mínimo aí há 70 anos, não temos uma guerra mundial, né? Não temos privação de comida, daquilo que o Senhor prometeu que Ele nos daria, que é comida, roupa e um teto, né? Está incluso aí naquilo que Ele diz lá nos Evangelhos. Que nós possamos ter contentamento com o Senhor. Que nós possamos desfrutar daquilo que está à nossa disposição, que é Jesus Cristo, que é o seu Espírito, que é a Igreja, os meios de graça, né, que nós chamamos na teologia, os meios de graça. O culto, a oração, o louvor, a comunhão com as pessoas, são esses meios que o Senhor usa para nós possamos crescer a imagem do seu Filho. Que o Senhor nos abençoe, que você responda a esse convite à alegria plena e verdadeira no Senhor. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela sua palavra, Senhor, que foi pregada aqui. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, trabalhar nos nossos corações para que essa semente que foi plantada, Senhor, que ela frutifique e redunde em glória para Ti e felicidade para nós, meu Pai. Que nós possamos reconhecer e possamos desfrutar da verdadeira felicidade que reside em Ti. Pois, se nós tivermos, Pai, essa felicidade conosco, por mais que venham as tribulações e as adversidades, nosso coração desfrutará de paz, porque nós sabemos no Deus que confiamos, um Deus para quem tudo é possível, um Deus que está sempre pronto a nos socorrer e nos ajudar, que nunca nos desampara. E por isso nossos corações ficariam sempre em paz e alegres, Pai. Que nós possamos interiorizar essas verdades, para que quando o dia mau chegar, nós possamos estar firmemente ancorados na graça do Teu Filho amado. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.